Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, muito obrigado, Senhor, por uma vez mais, na Tua graça, Tu nos dares este privilégio de aqui nos reunirmos em Teu nome. Obrigado, Senhor, por esta bendita esperança que continua a aquecer os nossos corações de que Tu em breve virás. Muito obrigado, Senhor, porque é essa bendita esperança, Senhor, que dá ânimo e esperança a cada um de nós nos dias difíceis em que estamos a viver neste mundo. Obrigado por sabermos que um dia o mal irá terminar. E irá terminar para todo o sempre, para nunca mais voltar a levantar a cabeça. Ó Senhor, enquanto esse dia não chega, ajuda-nos a estar preparados para ele. E ajuda-nos, Senhor, a compreender aquilo que Tu dizes claramente na Tua revelação, para nós compreendermos os sinais do caminho que nós teremos ainda que percorrer enquanto estivermos aqui. Ajuda-nos, Senhor, a compreender aquilo que está revelado, para assim podermos compreender corretamente e interpretar corretamente os acontecimentos que se passam à nossa volta. Senhor, fica, pois, connosco. Que o Teu Espírito se manifeste em cada um de nós poderosamente, que abra o nosso entendimento e, acima de tudo, o nosso coração, para podermos compreender, Senhor, aquilo que Tu tens em reserva para cada um de nós. Tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Ora, muito boa tarde uma vez mais a todos vós. É bom estarmos aqui, uma vez mais, pela graça do Senhor, para continuarmos com o estudo deste maravilhoso livro. Pois bem, estamos mesmo na reta final do capítulo 37 e vamos depois entrar ainda hoje no capítulo 38 também. Portanto, este capítulo, como o título indica, mostra-nos que as Escrituras e apenas as Escrituras são a nossa única salvaguarda. E foi aqui que nós ficámos. Vou só vir, como habitualmente, um slide atrás. Muito bem. As dificuldades encontradas nas Escrituras nunca podem ser dominadas pelos mesmos métodos que se empregam quando se trata de problemas filosóficos. Não nos devemos empenhar no estudo da Bíblia com aquela confiança em nós mesmos, com que tantos penetram nos domínios da ciência, mas sim com uma devota dependência de Deus e um sincero desejo de conhecer a sua vontade. Irmãos, eu já aqui vos disse, mas permitam-me partilhar uma vez mais qual é para mim... Lembram-se quando andavam na escola primária da chamada prova dos 9? O que é a prova dos 9? A gente fazia uma conta, fosse ela de somar, de subtrair, de multiplicar, e depois ensinaram-nos a fazer a prova dos 9. E a prova dos 9 era para nós termos a certeza que a conta estava certa ou não. Se a prova dos 9 batesse certo, então a conta estava certa. Se não batesse certo, pois bem, a conta estava errada. Muito bem, sabem qual é para mim a prova dos 9 quando nós estudamos a Bíblia? Se nós encontramos, ou supostamente na nossa mente encontramos alguma coisa nas Escrituras que se contradigam, então aí a prova dos 9 sabe o que é que diz? Alguma coisa está errada. Mas alguma coisa está errada não na Bíblia, está errada em nós. Ok? Se pelo contrário nós encontramos algo na Bíblia e isso é corroborado por outra parte da Bíblia e tudo forma um todo coerente, então aí a prova dos 9 bate certo. E aí podemos ter a certeza absoluta que tiramos as conclusões certas. Não há nada, irmãos, mas absolutamente nada nas Sagradas Escrituras que se contradiga. E quantas pessoas têm se atrevido, porque é mesmo um atrevimento, uma ousadia, dizer que há muitas coisas que se contradizem na Palavra de Deus. Não há nada. Reparem, como é que o Deus da verdade se pode contradizer? Não pode. Portanto, as Escrituras são coerentes do princípio ao fim, da primeira à última página. Ok? E para nós podermos compreender corretamente as Escrituras, nós precisamos, inevitavelmente, da ajuda do mesmo que inspirou os autores da Bíblia. Ora, quem foi esse ser divino que inspirou os autores das Escrituras foram seres humanos? Foi o Espírito Santo. Então é apenas e só com o auxílio do Espírito Santo que nós podemos interpretar corretamente as Escrituras. Ok? E para isso nós precisamos de humildemente, quando nos aproximamos... Reparem, lembram-se daquele episódio em que Moisés se aproximou da sarça ardente e ele ouviu a voz do Senhor dizendo: tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é santo. Quando nós nos aproximamos do estudo da Escritura, irmãos, nós nos aproximamos do terreno sagrado. E por isso, de certo modo, nós temos que tirar as nossas sandálias. O que é que representam as nossas sandálias? É os nossos preconceitos, é os nossos valores, é as nossas ideias, é tudo mais. Temos que despir o nosso eu e suplicar que o Espírito Santo venha iluminar a nossa mente para entendermos as Escrituras. E as Escrituras tornam-se maravilhosamente belas para nós. E essa beleza das Escrituras não apenas fascina o nosso espírito, transforma o nosso coração e a nossa vida.
Muito bem, é isso que aqui é dito neste parágrafo e aqui continua a dizer: cheguemos, portanto, com espírito humilde e dócil para obter conhecimento do grande eu sou. De outro modo, anjos maus cegarão o nosso espírito, endurecendo o nosso coração para não sermos impressionados pela verdade. Portanto, se não tivermos este respeito pela palavra de Deus e nos aproximarmos dela de forma correta, pois bem, corremos o risco, o elevadíssimo risco, de virem anjos, como diz aqui, anjos maus, cegar o nosso espírito, e aí o nosso estudo da Escritura vai ficar completamente deturpado. Completamente deturpado. É por isso que há muitas pessoas que conhecem as Escrituras, mas deturpam o seu significado. E deturpam de que maneira? Conhecem aquelas palavras do apóstolo São Pedro, que diz que muitas pessoas deturpavam os escritos de Paulo como deturpam as demais Escrituras para a perdição delas. É o que acontece com essas pessoas. E, portanto, como nós não queremos ser enganados, nós temos que ter a certeza de que interpretamos a palavra de Deus corretamente. Muitas porções das Escrituras que homens cultos declaram ser um mistério ou que consideram não ter importância estão cheias de conforto e instrução para quem quer aprender na escola de Cristo. Um dos motivos pelo qual muitos teólogos não têm uma compreensão mais clara da palavra de Deus é por fecharem os olhos às verdades que não querem praticar. Esta é uma verdade que não há volta a dar. Sabem, quando nós aprendemos algo, esse algo que nós aprendemos normalmente cria em nós um desafio. E o desafio é, repara, é como se Deus me tivesse a dizer a mim pessoalmente: Paulo, tu tens de pôr isto em prática. E eu digo: Senhor, como? Se eu não tenho sequer vontade. E a resposta vem: mas eu dou-te a vontade. Então eu digo: Senhor, então ajuda-me. E o Senhor ajuda-me. Então, com essa ajuda, eu agora, mesmo assim, ainda sou livre para decidir se uso essa ajuda para fazer aquilo que eu sei ser a vontade de Deus, ou se pura e simplesmente não quero saber da ajuda e não faço. Mas se eu me aproprio dessa ajuda que o Senhor está tão maravilhosamente disposto a conceder-me e ponho em prática aquilo que eu sei ser a vontade de Deus para mim, então sabe o que é que acontece, irmãos? Então, a partir daí, a nossa mente abre-se para novos horizontes e nós compreendemos ainda mais largamente e mais aprofundadamente a palavra de Deus. Se nós decidimos não pôr em prática aquilo que nós já sabemos, começamos ali como que a patinar e não só não entendemos mais daquilo que a palavra de Deus tem para nos revelar, como até podemos regredir naquilo que já aprendemos. Então começamos a pôr em dúvida algumas coisas que para nós antes eram claras, ou seja, a compreensão das Escrituras vai a par e passo com a nossa obediência. E os mais sábios são os mais obedientes. Portanto, não é preciso ser uma pessoa com uma grande massa encefálica ou com um grande coeficiente de inteligência, é preciso ser dócil e humilde para querer obedecer. Porque todos aqueles que querem obedecer vão compreender. Vão compreender. Isso a palavra de Deus o diz claramente. Portanto, olhem aqui, compreender a verdade bíblica não depende tanto do vigor do intelecto, que eu acabei de dizer, que pesquisa, como da simplicidade de propósito, do fervoroso anseio pela justiça. Cá está. Esta é uma chave importante. Nunca se deve estudar a Bíblia sem oração. Porquê? Porque só o Espírito Santo nos pode fazer compreender a importância das coisas fáceis de perceber ou impedir-nos de deturpar verdades difíceis de entender. Se o Espírito Santo não liderar a nossa mente, nós vamos ter problemas. E por isso, para nós nos assegurarmos de que o Espírito Santo nos revela a compreensão correta das Escrituras, nós temos de nos submeter a Ele. O trabalho dos anjos celestiais é preparar o coração para compreender a palavra de Deus, de tal maneira que fiquemos encantados com a sua beleza. Olhem aqui, encantados com a sua beleza. E uma das coisas, e eu falo por mim, irmãos, uma das coisas que me fascina nas Sagradas Escrituras é a sua coerência. É um todo coerente, não falha nada. É um conjunto harmonioso de verdades tão belamente coerentes que não há ali falha nenhuma. Volto a dizer, se nós encontramos, ou se alguém encontra alguma falha na palavra de Deus, o problema não está na palavra, o problema está nessa pessoa. Irmãos, sabem que é também com base neste princípio que nós devemos avaliar, podemos e devemos avaliar as pessoas com quem partilhamos a palavra de Deus. Sabem, eu já aprendi há uns anos esta grande verdade bíblica, ou melhor, o Senhor me ajudou a revelar. Eu gostaria que abrissem as vossas Bíblias, que eu quero partilhar aqui convosco um texto, aliás, dois, que para mim, são textos absolutamente imprescindíveis para nós nos relacionarmos com outras pessoas.
Sabem que todos nós, eu se fosse perguntar a cada um de vós, ou pedir a cada um de vós que desse exemplos de pessoas com quem vocês já tentaram partilhar a palavra de Deus e que reagiram negativamente. Bom, alguns reagem positivamente, outros negativamente. Os irmãos teriam histórias para contar. E sabem que Jesus, ele próprio, tem uma frase, reparem, Jesus é daquelas pessoas que diz muito em poucas palavras. Nós muitas vezes dizemos muitas palavras e quando se vai espremer aquilo não dá quase nada. Pois bem, Jesus é exatamente o contrário. Em poucas palavras ele diz imenso. E sabem, às vezes nós lemos determinadas palavras de Jesus e aquilo é tão profundo que nós não captamos o sentido. Aquilo passa-nos ao lado. Eu queria que os irmãos lessem comigo um texto, está no Evangelho de João, capítulo 8 e versículo 47, João 8, 47, que é um daqueles textos que nós temos que demorar ali a mastigar, a absorver aquelas palavras, porque elas dizem muito. Irmãos, vão para casa e pensem nestas palavras, meditem nelas. Se não as compreenderam bem, peçam a Deus que vos ajude a compreender. Olhem o que é que Jesus disse. Jesus estava em diálogo com um grupo de judeus e quase no final do seu diálogo com eles, olhem o que é que Jesus vai dizer. João capítulo 8 e versículo 47. Eu gostaria que todos pudessem ler, que é para ver que as palavras estão lá mesmo, como eu vou ler. Diz assim, quem é de Deus, o que é que ele faz? Querem ler o que é que vai a seguir? E escuta ou ouve as palavras de Deus. Quem é que escuta ou ouve as palavras de Deus? Quem é de Deus. Agora vejam a última parte deste versículo. Por isso não me dais ouvidos, porquê? Porque não sois de Deus. Irmãos, estas palavras são tão profundas, mas deveriam-nos ser como que um farol no mundo em que nós nos encontramos. Muitas vezes nós nos preocupamos em partilhar a palavra de Deus com pessoas erradas. Irmãos, estas palavras de Jesus devem ser o referencial que nos ajudam a compreender com quem é que nós devemos gastar, entre aspas, o nosso tempo. Se alguém não dá ouvidos à palavra de Deus, podemos ter a certeza, essa pessoa não é de Deus. É o que Jesus disse, não sou eu que digo. E sabe, o apóstolo João, ele vai usar estas palavras de Jesus para ir um bocadinho mais longe. Olha o que ele fez na sua primeira epístola de João, capítulo 4 e versículo 6. 1 de João, capítulo 4 e versículo 6. Claro, ele parte aqui de uma premissa muito importante. Cada um de nós tem que ter a certeza que isto se aplica a nós. Diz assim, nós somos de Deus. Reparem, é necessário uma certa, eu diria, santa ousadia para afirmar nós somos de Deus. João tinha a plena certeza de que ele, e não apenas ele, mas os destinatários da carta a quem ele estava a escrever, eram de Deus. Irmãos, se nós não temos essa certeza, nós estamos a navegar num oceano sem limites. Nós temos de ter essa certeza. E se porventura essa certeza não existe no nosso espírito, lutemos com Deus até a termos. Reparem, isto tem que ser algo que tem que ser como que uma âncora na nossa mente. Se nós andamos na igreja, se nós estudamos a palavra de Deus e mesmo assim não temos a certeza que somos de Deus, cuidado, alguma coisa está mal. Portanto, nós temos de ter a certeza que somos de Deus. Agora, partindo dessa premissa, partindo dessa base de que somos de Deus, como o apóstolo João aqui afirma, olhem o que ele diz a seguir. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, o que é que ele faz? Nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve. Nisto reconhecemos o quê? O Espírito da verdade e o Espírito do erro. Eu não sei se os irmãos conseguiram captar a profundidade destas palavras, quer de Jesus, quer do apóstolo João. O que Jesus disse é, aquele que é de Deus, ouve a palavra de Deus. Aquele que não é de Deus, não ouve a palavra de Deus. E João, com base nestas palavras de Jesus, ele vai dizer, se nós somos de Deus, aquele que é de Deus vai ouvir as nossas palavras, mas quem não é de Deus não vai ouvir as nossas palavras. Irmãos, quando nós estamos diante de alguém e essa pessoa não quer saber das coisas espirituais que nós falamos, mas não quer mesmo saber, e até goza e ridiculariza, irmãos, não percam um segundo com essa pessoa. E mais uma vez, eu baseio-me não na minha inteligência, eu baseio-me nas palavras de Jesus. Mateus 7,6. Já agora venham ver esse texto também comigo. Mateus 7,6. É extremamente importante que nós
abarquemos as verdades que estão nestes textos. Eu vejo tantas pessoas que às vezes sofrem. E sofrem porquê? Porque são vítimas, eu diria, de bullying espiritual. Sabe, esta palavra bullying hoje em dia está muito na moda. O que é o bullying? É a violência. Há o bullying físico e há o bullying intelectual, o bullying psicológico. Eu aqui diria o bullying espiritual. Nós muitas vezes, e muitos irmãos são vítimas de bullying espiritual. Não permitam serem vítimas de bullying espiritual. Porque quando alguém vos quer fazer bullying, deixem essa pessoa da mão. Sacudam-na. Deixem-a ir fazer o seu percurso. Não percam um segundo com essa pessoa. E mais uma vez eu estou a dizer, não é minha esta ideia. Mateus capítulo 7, versículo 6. Olhem aqui o que é que Jesus disse. Eu já disse este texto, irmãos. Peço desculpa de eu voltar à carga e voltar a mencionar este texto. Diz aqui claramente Jesus, não deis aos cães o que é santo. Nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Sabem porquê que há muitas pessoas a sofrer? Porque foram dilacerados precisamente por estas pessoas que são porcos e cães, são palavras de Jesus, não são minhas. E que, porque nós estamos a perder tempo com essas pessoas nos dilaceram e fazem-nos mal. E muitas vezes, sabem, a conclusão é que alguns irmãos chegam, eu não sei dar testemunho, isto não é para mim, porque acham que avaliam-se a si mesmas pela reação dos outros. Mas essa reação é a reação de quem? É a reação de pessoas que não são de Deus. Porque se fossem de Deus, ouviam as palavras de Deus. Estão a perceber isto, irmãos? Isto é crucial para o nosso equilíbrio psicológico. Quando nós damos testemunho da palavra de Deus a alguém e essa pessoa não nos ouve, livrem-se dessa pessoa, quanto antes. Agora, se essa pessoa mostra um coração receptivo, gosta de ouvir as palavras. Reparem, ainda hoje eu fiz um funeral esta tarde. E várias pessoas, como já é habitual, e reparem, eu vou-vos dizer claramente, eu tenho a plena consciência que o mérito não é nenhum, mas nenhum mesmo para mim. É todo para Deus. Mas é habitual várias pessoas ficarem ao pé de mim, gostei imenso de ouvir as suas palavras, olha, fez-me tão bem, senti-me tão bem. Hoje um casal dizia, olha, nós somos católicos, mas na missa aquilo não nos diz nada. Mas olha, eu gostei imenso de ouvir, diz-me alguma coisa. Sabem porquê que as pessoas dizem isso? Porque as pessoas são receptivas à voz de Deus. Não é a minha voz, não é o pastor Paulo Cordeiro. Eu não atribuo nenhum mérito para mim, eu não tenho mérito nenhum, irmãos. Mas o que faz as pessoas sentirem-se bem é a palavra. E quando a palavra é apresentada com convicção, com firmeza, coerência, as pessoas que são de Deus ouvem a palavra de Deus. É o que Jesus disse. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, lembram-se? João 10,16. Então, quando nós vemos pessoas reagir, e claro, uma dessas pessoas, ofereci-me logo para dar estudos bíblicos. É logo, aproveito logo. Reparem, assim como os outros que não querem ouvir a palavra de Deus, eu os sacudo, os outros é o contrário, tento aproximá-los, tento atraí-los. Ofereci-me logo para dar estudos bíblicos. Reparem, a essas pessoas, vocês podem e devem gastar tempo com elas, porque são pessoas que estão receptivas. Isto é um teste muito importante. E olhem aqui, de acordo com o que nós estamos a ver, é exatamente, olhem aqui, o trabalho dos anjos celestiais é preparar o coração para compreender a palavra de Deus, de tal maneira que ficamos encantados com a sua beleza, admoestados pelas suas advertências, ou animados e fortalecidos pelas suas promessas. Façamos nosso o pedido salmista, desvenda aos meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Qualquer pessoa, irmãos, não importa qual seja a sua proveniência, a sua raça, nacionalidade, religião, sexo, idade, condição social, não importa. Se a pessoa é sensível à palavra de Deus, podemos ter a certeza que está ali um filho ou uma filha de Deus. Mas se a pessoa é dura para com a palavra de Deus, rejeita ou ainda por cima ridiculariza, sabemos que estamos na presença de um filho ou de uma filha do diabo. Claramente. E, portanto, reparem, isto é o teste. Faz logo as pessoas em si fazem a triagem. Por isso é que Jesus, quando enviou os 70, 2 a 2, o que é que ele disse? Se não vos ouvir, insistam, insistam. Foi isso que ele disse. Sacudiu o pó dos vossos sapatos e ide para o outro lado. Está ou não está em perfeita coerência com o que acabámos de ver? Irmãos, volto a dizer, não percam tempo com as pessoas que vocês claramente veem que não apreciam a palavra de Deus. Não percam tempo com essa gente. Vão à procura de pessoas que são sensíveis.
Façam isso. Muitas vezes eu creio que temos uma abordagem errónea. Oramos por determinada pessoa, quando nós deveríamos antes permitir que o Espírito Santo é que nos revele quem são as pessoas sinceras e quem são as pessoas que não são sinceras. Porque as pessoas que não são sinceras podemos gastar imenso tempo com elas, orar imenso por elas e dali nunca sair nada. Porque a pessoa simplesmente não é de Deus. Mais uma vez, leiam e releiam as palavras de Jesus, que é para não pensarem que são minhas, são lá, de Jesus, estão lá. Parece que bloqueou. Ok, agora sim. As tentações muitas vezes parecem irresistíveis, porque pela negligência da oração e do estudo da Bíblia, o que é tentado não se pode lembrar facilmente das promessas de Deus e enfrentar Satanás com as armas das Escrituras. Os anjos, porém, estão em redor dos que desejam ser ensinados nas coisas divinas. Os anjos estão ao redor de quem? Olhem aqui. Dos que desejam ser ensinados nas coisas divinas. E no tempo de grande crise trarão à sua memória exatamente as verdades de que necessitam. Assim, vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Jesus prometeu aos seus discípulos aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Mas os ensinos de Cristo devem ser previamente armazenados aonde? Na memória, para que o Espírito de Deus não os traga à lembrança no tempo de perigo. Olha o que disse o salmista, gosto muito deste texto. Escondi a tua palavra aonde? No meu coração, para eu não pecar contra ti. Reparem, está aqui um segredo também tão importante. Se nós não queremos pecar contra Deus, o que é que temos que fazer, irmãos? Está aqui a resposta. Olhem lá outra vez. Para eu não pecar contra ti, o que é que eu devo fazer? Esconder a tua palavra no meu coração. A palavra de Deus dá-nos força. A palavra de Deus é como quando nós respiramos a palavra de Deus, quando nós absorvemos a palavra de Deus, é como se nós estivéssemos a inalar um produto milagroso, entra dentro de nós e tem poder. Sabem, não é a palavra em si que tem poder, é as forças do bem que o estudo da palavra de Deus atrai sobre nós, que vêm sobre nós e nos protegem e defendem das forças do mal. É aí que reside o poder. Nunca nos esqueçamos que nós estamos numa batalha entre as forças do bem e as forças do mal. E quanto mais nós nos aproximamos do terreno de Deus, mais as forças de Deus se aproximam de nós para nos proteger. É ou não é dito nesta palavra que o anjo do Senhor se acampa, o quê? Ao redor dos que o temem e os livra. Quando nós nos aproximamos do terreno sagrado, as forças do bem vêm sobre nós. Mas quando nós nos aproximamos do terreno do inimigo, as forças do inimigo vêm sobre nós. Amigos, é tão simples quanto isto. Portanto, onde é que está o poder desta palavra? Não está nas letras que aqui estão. O poder desta palavra está nos anjos de Deus, que são magníficos em poder, está no Espírito Santo, que vem sobre nós quando nós nos aproximamos do caminho do Senhor. É isso. Isso é fantástico. E quando nós experimentamos dia a dia o poder de Deus na nossa vida, dando-nos força para resistir ao mal, às tentações que o inimigo traz sobre nós, irmãos, que alegria que isso nos dá. Que alegria tão grande. Todos os que dão valor aos seus interesses eternos devem estar de sobreaviso contra as incursões do ceticismo. Os próprios fundamentos da verdade serão atacados. Os fundamentos. Aqui há uns tempos atrás eu via que às vezes havia verdades simples da palavra de Deus que eram postas em causa, ou havia alguma dúvida, ceticismo. Agora não, irmãos. Estamos num tempo onde até os próprios fundamentos, as doutrinas fundamentais são postas em causa. E, portanto, nós temos que ter muita certeza daquilo em que cremos, porque quando vier o tempo da prova, eu recordo, irmãos, ninguém vai dar a vida por algo que não tenha bem a certeza se aquilo é verdade ou não. Vocês acham que os 3 companheiros de Daniel, quando o rei Nabucodonosor lhes deu a proposta, olha, ou vocês se inclinam diante da estátua ou vão fornalha ardente adentro? Vocês acham que eles estiveram ali na dúvida se, será que a gente vai deixar-se levar para a fornalha ardente? Mas será que a causa que estamos a defender é mesmo verdadeira ou será que não? Irmãos, não havia dúvida nenhuma na mente daqueles jovens.
E, portanto, a nossa mente não pode ter dúvidas. Nós temos que ter a nossa mente bem firmada na verdade, porque quando chegar o tempo de prova, eu nem tenho que estar com dúvidas na minha mente se aquilo que eu acredito é verdade ou não. Eu sei que é verdade. E agora depende dos homens se me querem pôr à morte ou não. Se me querem, olhem, também puseram à morte muitos discípulos de Cristo ao longo dos séculos. O próprio Jesus foi posto à morte. Porque é que eu hei de ter um tratamento melhor? Agora, se eu puder, e se Deus quiser que eu sobreviva ainda mais algum tempo para continuar a dar testemunho, Deus o fará. Eu gosto muito daquela frase que vem no livro de Ellen White, que já lemos atrás, quando Ellen White diz que Deus não permitiu que Martinho Lutero caísse nas mãos dos seus inimigos. Porque o homem tinha sido tão ousado, tão corajoso, ele tinha manifestado uma fé tão forte, tão firme, que o Senhor não permitiu que ele caísse nas mãos dos seus inimigos. Ou seja, porque se caísse nas mãos dos seus inimigos seria como que um triunfo para eles. Deus não deu esse gosto. Será que Deus pode fazer isso ainda hoje nos nossos dias? Claro que sim. Deus é o mesmo, atua da mesma maneira. Satanás adapta as suas tentações a todas as classes. Assalta o analfabeto com a troça ou a chacota, enquanto enfrenta o que é educado com objeções científicas e raciocínio filosófico, igualmente calculados para suscitar o quê? Desconfiança ou desprezo pelas Escrituras. Claro que ele não aborda o analfabeto e aquele que é educado intelectualmente da mesma forma. E ele aborda de formas diferentes. Mas o objetivo é o mesmo. O objetivo é minar a confiança na palavra de Deus. Gostei muito de uma vez ouvir um testemunho de uma irmã que era analfabeta e que, no entanto, levava imensas pessoas ao conhecimento da verdade. Sabem como é que essa irmã fazia? Ela tinha um método fabuloso. Não conhecia, como nós dizemos em bom português, não conhecia uma letra do tamanho de um boi. Mas sabem o que é que ela fazia? Ela pegava na sua Bíblia, ela tinha uma Bíblia, não sabia ler, mas tinha uma Bíblia. Ela pegava na sua Bíblia e quando ela se apercebia que alguém sabia ler, ela dizia assim: "Oh, minha querida, olha, eu não sei ler, você não se importa ler aqui um bocadinho deste livro para mim?" E a pessoa, pronto, sentia-se tocada no seu coração, lia, enquanto lia para ela, imagina o que é que acontecia. A palavra ficava gravada na mente da pessoa que lia. E depois ela pediu uma segunda vez, às vezes, e uma terceira vez, e as pessoas começavam a ter interesse na palavra de Deus e convertiam-se. Uma analfabeta. Mesmo jovens de pouca experiência têm a presunção de insinuar dúvidas relativas aos princípios fundamentais do cristianismo. Irmãos, eu sei que está hoje muito na moda, na maneira de pensar tradicional, pôr em causa muita coisa. Parece que dá assim um ar de intelectualidade, alguém pôr perguntas, fazer perguntas, suscitar dúvidas, e muitas pessoas suscitam essas dúvidas e nem sabem o que é que estão a falar. Muitas delas são pseudo-intelectuais, armam-se em intelectuais, melhor dito. Então fazem perguntas e levantam questões, etc. Irmãos, reparem, isso é uma pseudo-intelectualidade tão rasca, tão fuleira, tão de baixo nível. Irmãos, aquelas pessoas que verdadeiramente sabem, podem até fazer perguntas, mas essas perguntas são feitas sabiamente para levar outros à reflexão. E qualquer pergunta que nós façamos, nós temos que saber dar a resposta. Eu nunca me atrevo a fazer uma pergunta para a qual eu não sei dar uma resposta. Eu só faço perguntas para levar outros a refletir. E enquanto a pessoa está a refletir, o seu espírito já está preparado para receber a resposta. Esta é a forma correta de nós utilizarmos as perguntas. Jesus fazia perguntas, certo? Agora, fazer perguntas só por fazer, isso não revela nada. Aliás, revela estupidez. É só isso. E olhem aqui, e esta juvenil incredulidade, apesar de banal, tem a sua influência. Muitos são assim levados a brincar com a fé dos seus pais e a magoar o Espírito da graça. Será que o mundo foi mesmo criado por Deus? Será que houve um dilúvio? Não, mas a ciência hoje mostra que não foi um cataclismo na era glacial, na era não sei de quando, não sei o que mais, e põe em causa verdades claras da palavra de Deus. Irmãos, isso não é intelectualidade nenhuma. E mais, para além de não ser intelectualidade nenhuma, magoa, como diz aqui, o Espírito de Deus.
Muitas vidas que prometiam ser uma honra para Deus e uma bênção para o mundo foram ressequidas pelo detestável sopro da incredulidade. Todos os que confiam nas orgulhosas decisões da razão humana, pensando que podem explicar os mistérios divinos e chegar à verdade sem a ajuda da sabedoria divina, acabam por ficar enredados nas ciladas de Satanás. Tudo o que a ciência diga tem que ser testado pela palavra. A palavra é a bitola, é a norma, é o critério de base. Se alguma declaração da ciência estiver de acordo com isto, essa ciência é verdadeira. Podemos ter a certeza absoluta. Se alguma declaração proferida por algum cientista não estiver de acordo com isto, podemos ter a certeza absoluta. Isso não é ciência verdadeira, é ciência falsa. Agora reparem, irmãos, vivemos num mundo onde fazer uma afirmação destas, que tudo deve ser testado por um livro que é considerado pela esmagadora maioria dos nossos contemporâneos como sendo um conjunto de lendas, é uma loucura no nosso tempo. Mas não se importe o que é que os outros pensem. Importem-se é com aquilo que Deus pensa de vós. E se nós sabemos que este livro, e só este livro, é a norma absoluta para tudo, quer lá saber o que é que os outros digam ou pensem. Eu quero é estar no caminho da verdade. Eu quero é chegar ao porto seguro da eternidade. Agora, quer lá saber se os outros chegam ou não. De certo modo. Irmãos, reparem, não se deixem distrair na vossa caminhada para a Canaã celestial por aqueles que vêm dizer coisas aos vossos ouvidos. Isso é um conjunto de lendas. Isso é assim. Isso é assim. Não sei o que. Não liguem. Façam ouvidos moucos a essas pessoas. Tenham as vossas convicções e, com base nas vossas convicções, façam o vosso caminho. Façam o vosso caminho. Agora, para fazermos o caminho, muitas vezes, sós, precisamos mesmo ter convicções. Precisamos mesmo ter certezas. E será que temos um sítio onde ir buscar essas certezas? Claro que temos, está aqui. Então, mas como ter certezas se às vezes a palavra de Deus parece dizer uma coisa num lado e dizer outra no outro? Não diz nada, já vos disse. A palavra de Deus é coerente. Se os irmãos acham que a palavra de Deus numa parte diz uma coisa e noutra parte diz outra, vocês lutem com Deus até vocês acharem a coerência. Porque a palavra de Deus, volta a dizer, não se contradiz. É aqui, irmãos, que a nossa mente tem que estar armada, tem que ser forte como aço. Batão armado. Estamos a viver no período mais solene da história deste mundo. O destino das imensas multidões da Terra está prestes a decidir-se. O nosso próprio bem-estar futuro e também a salvação de outros dependem do caminho que seguimos agora. Cá está. Precisamos ser guiados pelo Espírito da verdade. E onde é que o Espírito da verdade nos guia? A toda a verdade, segundo Jesus disse em João 16:13. Mas onde é que está toda a verdade? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, disse Jesus em João 17:17. Nós não há como enganar. Nós sabemos onde está a verdade. Cada seguidor de Cristo deve indagar fervorosamente: Senhor, que queres que eu faça? Precisamos nos humilhar perante o Senhor com jejum e oração e meditar muito na sua palavra, especialmente nas cenas do julgamento. Devemos procurar agora uma experiência profunda e viva nas coisas de Deus. Por que é que acham que aqui nos é dito que devemos meditar nas cenas do julgamento? Quando nós tomamos consciência que cada um de nós deve comparecer perante o tribunal. Tudo que se tem dito, assuma teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer em juízo toda a obra, quer seja bom, quer seja mau. Portanto, não temos um momento a perder. Acontecimentos de importância vital estão a ocorrer à nossa volta.
encontramos no terreno encantado de Satanás. Não durmam, sentinelas de Deus. O adversário está perto, emboscado. Emboscado quer dizer que está escondido, pronto para atacar a qualquer momento. E se nos tornarmos negligentes e sonolentos, saltará sobre nós e fará de nós sua presa. Muitos estão enganados quanto à sua verdadeira condição perante Deus. Congratulam-se pelos maus atos que não cometem, e olhem aqui, e esquecem-se de enumerar as boas e nobres ações que Deus exige deles, mas que negligenciaram cumprir. Não seremos só confrontados no juízo com os maus atos que cometemos, também seremos confrontados com as boas ações que não fizemos. Não basta que sejam árvores no jardim de Deus, devem corresponder à sua expectativa, produzindo frutos. Sabem como é que o Senhor manifestou a sua indignação para com uma árvore que não produz frutos? Lembram-se daquela figueira que o Senhor amaldiçoou? O que é que aconteceu à figueira? Naquele instante secou. Sabem, isso é um exemplo. Toda a pessoa que não produz frutos espirituais, o Senhor vai amaldiçoar e essa pessoa vai secar. Vai morrer eternamente. Ele responsabiliza-os pela sua falta em cumprir todo o bem que poderiam fazer mediante o quê? A sua graça, e é a sua graça que quê? Que nos fortalece. Nos livros do céu estarão registados como estando a ocupar o terreno inutilmente. Contudo, mesmo o caso desta classe não é totalmente esperado. Aleluia, graças a Deus. E não é totalmente esperado porquê? Em favor daqueles que têm tido em pouca conta a misericórdia de Deus, desprezando a sua graça, o coração do longânimo amor ainda intercede. Irmãos, o tempo da graça não terminou ainda. O fim do tempo da graça está ainda no futuro. Deus ainda intercede. Ainda é possível recorrer ao trono da graça. Louvado seja Deus por isso. Levanta tu que dormes, ressuscita tu que estás morto. Isto no sentido espiritual, claro. E a luz de Cristo brilhará sobre ti. Prestem, portanto, muita atenção à maneira como se comportam. Aproveitem bem o tempo. Nas versões clássicas diz remir o tempo, porque os dias que correm são maus. Será que nós estamos a viver já estes dias? Irmãos, se vocês têm alguma dúvida sobre isso, lancem só assim uns olhares de vez em quando para as notícias e vejam como é que o mundo está. Irmãos, eu já vos disse e volto a dizer, eu às vezes até fico apavorado ao ver certas notícias. É no mundo natural, é no mundo social, político, económico, moral. Coisas que nós pensávamos que nunca poderiam, hoje estão a acontecer. E estão a acontecer às vezes bem perto de nós. Bem perto de nós, é uma coisa terrível. Quando o tempo de prova vier, revelar-se-ão os que fizeram da palavra de Deus a sua regra de vida. No verão não se nota nenhuma diferença entre os ciprestes e as outras árvores. Mas quando sopram as rajadas do inverno, aqueles, ou seja, os ciprestes, permanecem inalteráveis, enquanto estas perdem a folhagem. Pois bem, quando vier aí o inverno das perseguições, aí se vai ver quem são os verdadeiros ciprestes. O mesmo se passará com aquele que segue a religião com um coração falso, pois pode agora não se diferenciar do cristão verdadeiro. Está, porém, bem à nossa frente o tempo em que a diferença aparecerá. Se levantar novamente a oposição, e olhem que ela vai levantar-se, o fanatismo e a intolerância, e vão levantar-se. Se acender a perseguição, e vai-se levantar, os indiferentes e hipócritas vacilarão, renunciando à fé. Mas o verdadeiro crente permanecerá firme como uma rocha, tornando-se a sua fé, olhem aqui, mais forte e a sua esperança mais viva do que no tempo da prosperidade. Uau! Isto é fantástico. Ou seja, aqueles que estão em Cristo, no tempo da prova, ainda ficam mais fortes do que estavam no tempo da bonança. Reparem, isso mostra o enorme contraste que se vai... Irmãos, lembram-se daquela parábola que Jesus contou do trigo e do joio? Eu não sou especialista, nem nunca fui na agricultura, mas dá para entender que o joio é uma planta diferente do trigo, mas que, quando estão verdes, são muito semelhantes. Mas à medida que a seara começa a amadurecer, quanto mais a seara amadurece, mais quê? Mais se nota a diferença entre o trigo e o joio. Assim é espiritualmente. Quanto mais a seara começa a amadurecer, mais se vai notar aqui a diferença entre o trigo e o joio. E o que é o trigo? O que é que Jesus disse que é o trigo? Os filhos do reino. E o que é o joio? Os filhos do maligno. E sabe o que é que esta parábola nos ensina? Que dentro da igreja hoje
Há filhos do reino e há filhos do maligno. Diz o salmista: medito nos teus testemunhos, pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo o falso caminho. Feliz o homem que atinge a sabedoria, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Sabem que esta imagem da árvore, de uma árvore que está plantada junto a ribeiros, é um símbolo do verdadeiro crente em Cristo. Por exemplo, quando em Apocalipse 7 nos é dito que há uma voz que diz aos anjos para segurarem os ventos, para que não seja danificada nenhuma árvore. Quem são as árvores? Os filhos de Deus. Muito bem. São 21h49. Eu creio que podemos, eu vou pedir ali, terminamos este capítulo e vamos agora para o capítulo 38. Ainda vamos iniciar aqui. Muito bem. Este capítulo é o capítulo 38. Aliás, pensei que era... Sim, 38, está certo. Capítulo 38, e reparem, o título diz tudo, o último convite. Irmãos, gostaria de vos fazer uma pergunta. Quando é que no tempo, que ainda está no futuro, se fará o último convite? Quem é que sabe responder? Sim, e quando é que virá a chuva seródia? Dê-me dois acontecimentos, que são os acontecimentos limite. Sim, desde que sai o decreto dominical até quando? Até ao fecho da porta da graça, exatamente. Estes são os dois acontecimentos limites do último convite. Desde que sai o decreto dominical até ao encerramento da porta da graça, dar-se-á aí o último convite, também conhecido como o alto clamor. O alto clamor é nada mais, nada menos do que o último convite. É o último convite de Deus à humanidade. Depois desse convite acabou. Não há mais. Por isso é que quando terminar o tempo da graça, cessaram as pregações, cessaram os estudos bíblicos, cessou tudo. Os filhos de Deus não precisam de se preocupar mais, o trabalho está cumprido. Agora só precisam é de se preocupar de fugir para as montanhas, para as cavernas, procurarem abrigo, porque há um decreto de perseguição que está contra eles e em breve virá o decreto de morte. O decreto de morte já sai depois do encerramento do tempo da graça. Então agora procuram fugir. E sabem uma coisa? Há uma predição feita em Amós 8 que diz que os homens correrão como loucos de uma parte para outra à procura de encontrar a palavra de Deus e não a encontrarão. Será um tempo terrível. E reparem, quando nós dizemos que é um tempo de angústia, devemos nos lembrar que essa angústia é sobretudo para os ímpios. Não é para os... Reparem, o povo de Deus também vai passar por um tempo de angústia, mas aí até tem um nome específico, o tempo de angústia de Jacó. Ok? Mas a angústia principal é para os ímpios, para aqueles que estão sem Deus. Eles estão desesperados. Eles sentem no seu coração... Reparem, sabem que quando Judas Iscariotes saiu do cenáculo, onde Jesus estava a tomar a ceia com os seus discípulos, a última ceia, vocês sabem que Jesus deu um bocado de pão molhado a Judas Iscariotes. E sabem o que é que o texto em João 13 diz que aconteceu com Judas quando ele recebeu o bocado de pão molhado? Quem é que sabe? Diz que imediatamente Satanás entrou nele. Sabem porquê é que o texto diz que Satanás entrou nele? Porque o Espírito Santo se tinha retirado. E quando Judas Iscariotes saiu do cenáculo, se vocês lerem bem a descrição do que ele fez e por onde ele deambulou, ele estava como louco. E sabem porquê que ele estava como louco? Porque não tinha mais o Espírito de Deus com ele. É o que vai acontecer aos ímpios quando terminar o tempo da graça. O Espírito de Deus se retirou deles para sempre, eles estão como doidos, como loucos. Irmãos, isso é que é angústia. E o povo de Deus será protegido dessa angústia, porquê? Porque o Espírito Santo estará com o povo de Deus. Faz toda a diferença. Vamos ver então o último convite. Vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, todos nós conhecemos quem é este anjo, é o anjo mencionado em Apocalipse capítulo 18. Okay? Normalmente há quem lhe chama o quarto anjo. E faz sentido, sabem porquê? Porque como há os 3 anjos de Apocalipse 14,
Depois, no capítulo 18, faz menção deste anjo, então é chamado o quarto anjo. O que é correto, não está errado. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilónia, e se tornou morada de demónios, covil de toda a espécie de espírito imundo e esconderijo de todo o género de ave imundo e detestável. Reparem, só esta descrição mostra como é que está a Babilónia. Quer dizer, aquilo é um pavor. É um pavor. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participares dos seus flagelos. Este é o último convite, e o convite é dirigido particularmente a quem, irmãos? Está aqui a resposta. Eu estou a fazer perguntas só para vocês olharem para aqui e verem a resposta. O convite é particularmente dirigido aos filhos de Deus que ainda estão em Babilónia. Se eu hoje vos perguntar, ainda há filhos de Deus em Babilónia, qual deve ser a nossa resposta? Claro que há. Porquê? Porque se há este convite que é feito para que o povo de Deus, reparem que o convite é feito, olhem aqui, retirai-vos dela, povo meu. Quem é que está a falar? É Deus que está a falar. E se Deus diz que é povo meu, então é porque é. Então isto quer dizer que ainda há povo de Deus aonde? Em Babilónia. E são esses que ainda estão em Babilónia, para quem será dirigido o último convite, na forma de um alto clamor, ou seja, é um clamor que se estende por toda a terra, e aqueles que são povo de Deus, que ainda estão em Babilónia, vão sair. Mas vão sair mesmo. E porquê que não saíram até ali? O Espírito de Profecia é muito claro ao dizer que muitos deles estavam ligados por laços de afeição a certas pessoas, e não acreditavam, e alguns já estavam ali no vale da decisão, mas quando chega este momento, aí rompem com todas as amarras que os ligam ainda, e eles tomam decisões pela verdade. Porque são pessoas sinceras no seu íntimo. Sabem, estes são descritos na parábola de Jesus como os trabalhadores da 11ª hora. São estes. Esta passagem indica um tempo em que o anúncio da queda de Babilónia, conforme foi feito pelo segundo anjo do capítulo 14 do Apocalipse, deve repetir-se com a menção adicional das corrupções que têm estado a introduzir-se nas várias organizações que constituem Babilónia, desde que esta mensagem foi pela primeira vez proclamada no verão de 1844. Não vou agora aqui atardar-me em explicações, uma vez que já as demos quando falámos deste período de 1844. Mas vou dizer uma coisa. Aquela frase, ou aquelas expressões que nós encontramos aqui, eu vou voltar atrás. São estas: Babilónia se tornou morada de demónios, covil toda a espécie de espírito imundo, esconderijo de todo o género de ave imundo e detestável. Sabem, isto é uma linguagem simbólica, sabem, para representar o quê? Que nesta altura, o alto clamor que será dado pelo povo de Deus será um convite, sim, mas para além do convite, será uma pregação tão forte que denunciará todos, repito e sublinho, todos os erros de Babilónia. Hoje o povo de Deus ainda está assim naquela do politicamente correto, não se pode dizer certas coisas. E eu vou-vos dizer, de certo modo, reparem, eu dou a mão à palmatória reconhecendo que ainda não chegou o tempo de nós dizermos todas as verdades. Reparem, Jesus no seu ministério dá-nos essa lição. Quando nós lemos, por exemplo, Mateus 23, onde o Senhor chama hipócritas várias vezes aos escribas e fariseus, e chama raça de víboras, sepulcros caiados, guias cegos. Sabem a quantos dias é que Jesus está do fim do seu ministério? Está há dias. Está aí há 3, 4 dias. Ou seja, o que é que isto mostra? Que o Senhor utilizou a linguagem mais dura quando tem consciência que está a aproximar do fim do seu ministério. O mesmo irá acontecer com o povo de Deus. Quando o povo de Deus souber que está mesmo no limite final de dar o seu testemunho ao mundo, porque o tempo da graça está para terminar, amigos, aí usa-se toda a artilharia. Aí é para dizer tudo. E não se vai esconder nada. Ou seja, o alto clamor vai ser dado e vai ser poderoso no seu testemunho, porque vai denunciar todos os erros, todas as doutrinas falsas de Babilónia. Não ficará nada por dizer. E quando as pessoas ouvirem esse testemunho claro e sentirem que andaram a ser enganadas por um sistema enganoso, é aí que faz com que as pessoas saiam de Babilónia. E vão sair. E não vai ficar nem um sequer do povo de Deus dentro de Babilónia. E já agora, também dentro do povo de Deus, dentro de Jerusalém, não vai ficar nem um babilónio sequer. Vão todos ir embora. Vão todos ir embora. Ouvi outra voz do céu, já lemos.
Descreve-se aqui uma terrível condição do mundo religioso. Cada vez que a verdade for rejeitada, o espírito das pessoas tornar-se-á mais sombrio e o coração mais obstinado até ficar entrincheirado numa audaciosa incredulidade. Como desafio às advertências feitas por Deus, continuarão a pisar um dos preceitos do decálogo. E qual será o preceito do decálogo que será mais pisado? O sábado, obviamente. Até serem levados a perseguir os que o consideram sagrado. Cristo é desprezado com o desdém que é lançado sobre a sua palavra e o seu povo. Como os ensinos do Espiritismo são aceitos pelas igrejas, são removidas as restrições impostas ao coração carnal. E seguir uma religião tornar-se-á numa capa para esconder a mais vil iniquidade. Daí aquelas expressões fortes que nós encontramos em Apocalipse 18, que descrevem que Babilónia é composta de toda a ave detestável e imunda, etc. A crença nas manifestações espíritas abre a porta aos espíritos enganadores e a doutrinas de demónios, e assim será sentida nas igrejas a influência, mas de que anjos? De anjos maus. A respeito de Babilónia, no tempo referido nesta profecia, declara-se: os seus pecados se acumularam até ao céu. E Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Repare, isto é em Apocalipse 18:5. Portanto, estamos no contexto deste último apelo. Encheu a medida da sua culpa e a destruição está prestes a cair sobre ela. Mas Deus ainda tem um povo em Babilónia. Cá está. E este povo tem que sair de Babilónia. E vai sair. Mas para sair, o que é preciso que eles ouçam primeiro? A mensagem da verdade. E não só a mensagem da verdade, os erros vão ser expostos de forma clara, porque as mentes estão tão embrutecidas que se não ouvirem os erros a serem expostos de forma clara, não tomam consciência. Irmãos, quantas vezes já me aconteceu eu dar estudos bíblicos, eu estar a apresentar a verdade a algumas pessoas, as pessoas não percebem. Mas depois, se eu particularizar e for mais específico, as pessoas, e aí eu me apercebo, as pessoas não estavam a perceber. Reparem, quando nós falamos, por exemplo, que os mortos não sabem coisa nenhuma. É verdade bíblica, ok? Mas daí até dar o salto e as pessoas perceberem, então, se os mortos não sabem coisa nenhuma, o que é que vale a pena fazer a missa pelos mortos? O que é que vale a pena, por exemplo, interceder junto dos santos mortos ou junto da Virgem Maria? Não serve para nada, porque Maria está morta, não está viva no céu. Estão a ver? Ou seja, temos que particularizar, temos que ir mais a fundo e explicar. Isto significa isto. Porque há pessoas que não chegam lá, não conseguem. A mente deles está obscurecida. Então, o que é que eu quero dizer com tudo isto? É que quando for dado o último convite, a palavra de Deus, as verdades vão ser pronunciadas de forma claríssima. Tem que ser. E antes da execução dos seus juízos, esses fiéis devem ser convidados a sair para não serem participantes dos seus pecados e não incorrerem nas suas pragas. Que pragas? Nas pragas que começarão imediatamente a cair quando terminar o tempo da graça. Quantas pragas? 7 pragas. As pragas descritas em Apocalipse 16. E essas pragas vão cair sobre Babilónia? Pois claro que vão. Mas para que o povo de Deus que ainda está em Babilónia não incorra nas suas pragas, terão que sair para fora. Então, e esse sair para fora, como é que é? Bom, é a pessoa, no seu coração, aceitar a verdade, tal como é em Jesus e na palavra de Deus, e claro, ao fazer isso, ela certamente se afastará de todos aqueles que acreditam ainda no erro, ok? Como é que essa separação se fará em termos reais? Não perguntem, que eu não sei, mas isso também é um pormenor que não nos interessa a nós. Em relação à sua mensagem, houve-se a chamada: sai dela, povo meu. Estes anúncios, unindo-se à mensagem do terceiro anjo, constituem a advertência final a ser dada a quem? Aos habitantes da terra. O que é que isto quer dizer, irmãos? Esta mensagem será pronunciada no mundo inteiro, em todas as línguas. Todas. Em todas as redes sociais, no YouTube, Facebook, Twitter, tudo. E tudo a mais aquilo que acontecer. Deus fará com que esta mensagem tenha uma amplidão mundial. Isto vai acontecer. É terrível a crise para a qual o mundo caminha. Os poderes da terra, unindo-se para combater os mandamentos de Deus, decretarão que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, se conformem com os costumes da igreja pela observância do falso sábado. Isto ainda ocorrerá quando? Antes de terminar o tempo da graça. Todos os que recusarem fazê-lo serão castigados pelas leis civis e acabarão por ser considerados como merecedores de morte. Aqui já depois de terminar o tempo da graça.
Por outro lado, a lei de Deus que ordena o dia de descanso do Criador exige obediência e ameaça com a ira divina todos os que a transgridem. Esclarecido assim o assunto, cá está. Reparem, o que é que fará este alto clamor? Sobretudo, será um esclarecimento para todos os habitantes do planeta. De modo que todos, sem exceção, ficarão esclarecidos. E sabem, quando alguém está esclarecido, essa pessoa agora tem uma enorme responsabilidade sobre ela. Ela tem que tomar uma decisão. Ou sim, ou não. E quando todos tiverem tomado a sua decisão, termina o tempo da graça. Esclarecido assim o assunto, quem quer que espezinhe a lei de Deus para obedecer a uma ordenança humana recebe o sinal da besta. Aceita o sinal de submissão ao poder a que prefere obedecer em vez de Deus. Quando é que a marca da besta será finalmente dado a todos os habitantes da terra? Quando as pessoas já tiverem sido o quê? Esclarecidas e mesmo assim esclarecidas optarem pelo erro em vez de optarem pela verdade. Será que já hoje todos receberam a marca da besta? Não. Não. Alguns já receberam? Sim. Quais são esses que receberam hoje já a marca da besta? Os que já foram esclarecidos e mesmo assim, depois de serem esclarecidos, não querem aceitar a verdade. Esses sim, eventualmente já receberam a marca da besta. Mas afirmar hoje que todo o mundo, todos os habitantes do mundo já receberam a marca da besta é falso. Todos irão receber a marca da besta quando o assunto estiver devidamente esclarecido diante de todos. Não nos enganemos sobre isso, tá bom? A advertência do céu é: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira. Apocalipse 14, 9 e 10. Permitam-me ler só mais 2 parágrafos e vamos terminar. Mas ninguém sofrerá a ira de Deus antes que a verdade, olhem aqui, tenha sido apresentada ao seu espírito e à sua consciência e seja rejeitada. Aqui ela é rejeitada com conhecimento de causa. Isto é muito perigoso, irmãos. Quando alguém peca, mas está na ignorância, é uma coisa. Agora, quando alguém peca, estando no conhecimento da verdade, isso é outra coisa bem diferente. Há muitas pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ouvir as verdades especiais para este tempo. A obrigatoriedade da guarda do quarto mandamento nunca lhes foi apresentada da sua verdadeira luz, mas agora se-lo-á. Quando? Neste tempo do alto clamor. Aquele que lê todos os corações e prova todos os planos não deixará que pessoa alguma, olhem aqui, que pessoa alguma que deseje o conhecimento da verdade seja enganada quanto ao desfecho da controvérsia. O decreto não será imposto ao povo de uma forma cega. Porquê? Porque Deus não vai permitir que isso aconteça. Cada um receberá suficiente quê? Esclarecimento para tomar a sua decisão de forma inteligente. Por isso não devemos ter pena daqueles que fazem a má escolha. Não devemos ter pena desses, sabem? Bom, claro que, num certo sentido, devemos ter pena, porque vão ser uns desgraçados. Mas não devemos ter pena de ir atrás deles, porque eles sabem o que estão a fazer. Não estão na ignorância mais. Olhem, eu penso muitas vezes naquele episódio do jovem rico. Ele veio ter com Jesus. Jesus apresentou claramente diante dele o que é que ele tinha que fazer. Ele não quis. Eu pergunto, há alguma coisa escrita nos evangelhos que mostre que Jesus tenha ido atrás dele? Não está. E sabem porquê que Jesus não foi atrás dele? Porque o jovem tinha tomado a sua decisão de forma consciente. E quando assim é, deixa-o ir. Vamos terminar aqui. O sábado será a pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente contestado. Quando a prova final sobrevier aos homens, e a prova final é em torno deste assunto do sábado, traçar-se-á a linha divisória, olhem aqui, linha divisória entre quem? 2 grupos. Entre os que servem a Deus e os que o não servem. Esta será a última grande crise que o mundo conhecerá. Irmãos, desde agora convém que nós possamos nos preparar psicologicamente e sobretudo espiritualmente para esta grande crise. E não só preparar para enfrentar a crise. Eu tenho feito muito esta oração ao Senhor. Senhor, eu quero estar preparado para ser um dos proclamadores do alto clamor. Acho que seria a maior honra que Deus me poderia dar na minha vida, era eu poder ainda viver este tempo do alto clamor e ser um dos que proclamarão esta verdade. Vai ser um tempo difícil? Ai, claro que sim. Mas no poder do Senhor, e conforme lemos há pouco, aqueles que se mantiverem do lado do Senhor ainda estarão mais fortes nessa altura do que hoje. Uau, eu alegro-me com isso.
Louvado seja Deus. E vou-vos dizer, nenhum dos filhos e filhas de Deus nesse tempo sentirá que o mérito é para si. Eles todos têm plena consciência que todo e qualquer mérito é para o Senhor. E darão a Ele todo o louvor. Que essa possa ser a experiência de cada um de nós, meus queridos irmãos. Vamos orar. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, muitíssimo obrigado por mais uma vez teres alimentado o nosso espírito e o nosso coração com as verdades maravilhosas e magníficas da Tua Palavra. Senhor, ajuda-nos para que nós possamos ser fiéis e leais a Ti em todos os momentos da nossa vida. Mas particularmente, Senhor, à medida que nos aproximamos do tempo do fim, ó Senhor, dá-nos a graça de nos podermos cada vez mais firmar em Ti. E que para isso, Senhor, Tu motives o nosso coração, para abrirmos o nosso coração de par em par à influência do Teu Santo e Bom Espírito, para que o nosso caráter possa ser cada vez mais desenvolvido à imagem e à semelhança do nosso Criador e Salvador. Ó bom Pai, por favor, fortalece-nos em Ti, tanto que nós precisamos de Ti, Senhor. Ó bom Pai, prepara um povo, Senhor, para este alto clamor. E eu sei que Tu estás a fazer. Ó bom Pai, que quando chegar esse momento, nós possamos ficar tão maravilhados por ver as profecias cumprirem-se tão claramente diante dos nossos olhos, que isso nos dê ensejo, motivação de pregar com tanta clareza, com tanto poder a Tua verdade, que o mundo, Senhor, não possa ficar indiferente perante essa proclamação. E aqueles que são sinceros, Senhor, e que ainda estão em Babilónia, possam ouvir essas nossas palavras, que irão com o poder fortíssimo do Espírito Santo e possam tomar as suas decisões e assim se juntem ao Teu povo remanescente para serem eternamente salvos. Ó Senhor, e quando todos tiverem feito a sua escolha, Tu porás um ponto final na história desgraçada deste mundo. E aí, Senhor, Tu irás deixar um tempo ainda para que com pragas Tu possas punir os ímpios, para que eles possam sentir o peso das suas decisões erróneas. E finalmente, Senhor, chegará o grande dia em que virás nas nuvens dos céus e o Teu povo dirá: eis aqui o nosso Deus a quem aguardávamos. Ó Senhor, possamos fazer parte desse povo que Te espera, que quer estar vivo, ou melhor, quer estar preparado quando Tu vieres. Ó Senhor, por favor, deixa-nos trabalhar pelo Teu Espírito em cada dia, em cada momento das nossas vidas. Senhor, leva-nos agora em bem aos nossos lares, dá-nos uma boa noite de repouso e descanso e a continuação de uma boa semana. Que a Tua paz, o Teu amor e a Tua graça permaneçam nos nossos corações. Te pedimos tudo e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.